Hoje, sejam todas e todos muito bem-vindos à Casa Espírita. A Casa de Caridade Chico Xavier abre as portas com muita alegria para recebê-los, tá? Esperamos que todos e todas possam receber aquilo que vieram buscar, a paz de espírito, o conhecimento espírita, que fortalece a nossa vida diante dos desafios que temos para viver, tá bom? Hoje estaremos junto com nosso irmão Mário, que vai fazer a leitura preparatória, nossa irmã Cristina, que vai fazer o Evangelho junto com a gente. E só trazer aqui alguns avisos que a maioria já conhece, mas de repente possa ter que alguém novo aqui na casa. Lembrando que todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, nós abrimos as portas da Casa Espírita para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqueles que ainda não vieram, a gente faz um convite especial para que vocês venham, viu? É um momento muito especial, onde a gente compreende mais a doutrina espírita, aprende um pouquinho mais, aprofunda os nossos estudos e cresce juntos, todos juntos, nessa atividade maravilhosa. Então, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Precisa de algum requisito para vir para cá, Alexandre? Nada. Só a vontade de vir estudar o Espiritismo, tá? Então, se tiver disponibilidade na terça-feira, às 20 horas, só vir aqui que a casa vai estar com as portas abertas. Nós vamos ter aqui um grupo para receber vocês com muita felicidade, muito carinho. Nós temos também nas terças-feiras o estudo da mediunidade, mas esse não é para todos, é para aqueles que já vêm trabalhando na casa como médium, ou aqueles que já têm um tempo já de estudo da doutrina, já tem um conhecimento básico da doutrina bem regular, e a gente admite dentro desse estudo, que é mais fechado, onde a gente estuda a mediunidade e pratica também a mediunidade, ok? Então, nas quartas-feiras, vocês já sabem, a partir das 19 horas nós estamos com as portas abertas para o atendimento à comunidade, onde nós temos aqui nesse salão a evangeloterapia, que vai ser realizada pela nossa irmã Cristina daqui a pouco, junto com o nosso irmão Mário. E, acabando aqui, nós temos a segunda etapa da nossa reunião, que são os passes, lá na cabine de passes. E vocês podem também colocar o nome de parentes, amigos, inimigos, qualquer pessoa que vocês queiram ajudar espiritualmente, tá? Sejam pessoas encarnadas, sejam pessoas desencarnadas. Tem uns caderninhos ali que vocês podem colocar o nome. A nossa equipe espiritual está atenta. Quando a gente coloca o nome lá, eles se ligam à pessoa e a gente começa um atendimento à distância, tá? E essas são as informações que a gente tinha para dar. Aqueles que queiram contribuir para o nosso bazar, nós temos aí o bazar, que recebe doações de roupas que vocês não estejam utilizando mais, aquelas roupas que se tornaram supérfluas no nosso guarda-roupa, que a gente não usa mais, né? E de repente está ali só ocupando espaço. Tem pessoas que se beneficiam com isso, se vocês fizerem a doação para a Casa de Caridade Chico Xavier, tá bom, pessoal? Então nós vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Mário, para que ele inicie aqui a primeira etapa da nossa reunião. E só complementando aqui o que o nosso irmão Alexandre falou, né? Mas se vocês quiserem mesmo praticar o desapego, aquela roupa que vocês nunca usaram, doe. Aí vocês compram essa roupa, usa depois e doa de novo. É uma prática excelente. Brincadeiras à parte, gente. Em primeiro lugar, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. A lição hoje do Exórdio está na lição 152 do livro Pão Nosso, que é a psicografia de Franciscano Xavier, o Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aí, Nilda, seu Guilherme, todo mundo voltando aqui da casa. Então, a lição 152 diz assim: de que modo? É uma pergunta. Aí inicia o seguinte: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Isso foi dito por Paulo, uma carta na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. E aí o Emmanuel vai destrinchar para nós isso aqui. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, e consideradas tão somente em sentido literal,
mas portadoras de realidade admirável, quando vistas por intermédio de luz imperecível. Em todas as casas cristãs, vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é a demonstração dessa verdade inconstante. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar, cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Eis porque é possível, surja, um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco, com vara ou com amor e espírito de mansidão. Meus irmãos, essa lição de Paulo, como ele disse, que é muito sublimada para a questão do apostolado. Paulo foi um dos apóstolos, de Jesus, que chama apóstolo dos gentios, que era o povo estrangeiro, que mais sofreu justamente com a questão de implantar o evangelho de Jesus no coração das pessoas. E essa questão que ele fala aqui é uma questão atual de todos nós hoje. Em todos os reféns religiosos, em todas as doutrinas religiosas, em todas as seitas, que seguem a Jesus. Isso está deixando bem claro. Para o espírito de serviço, que é isso que Jesus quer de nós. Então todos nós, encarnados aqui na Terra, nessa situação que estamos agora, estamos na melhor situação possível. Encarregados de uma missão, nem que essa missão seja mais dolorosa que seja, para dar testemunho da verdade, de resignação, de resiliência, de qualquer modo que nós estejamos aqui, esse é o melhor momento que temos aqui. Então, o que ele nos convoca a dizer? Que deixamos de ser pedichões, preguiçosos e ociosos. Reconhecemos nossas falhas, mas façamos o nosso serviço. Façamos aquilo que nós viemos fazer aqui. Certo? Então, ele fala na vara, quer dizer, apanhando, sofrendo, ou na mansidão, no amor do serviço, eu vou ter convosco. Porque ninguém se perderá na terra. Mesmo aqueles que não fazem aquilo que vieram para fazer. Porque até as formigas, os insetos, qualquer ser vivo na face da terra, as bactérias, elas fazem aquilo que elas têm que fazer. E ajudam e competem, alavancam o crescimento e o desenvolvimento do ser humano em todas as áreas da vida. Então deixamos de ser pedichões, ociosos e preguiçosos e abracemos o serviço. Porque cada um de nós que já compreendemos a doutrina, que já entendemos no mínimo que seja Deus, pode sim fazer alguma coisa, alguma parte. Para ser admitido no amor. Não tem aquela expressão que diz, você entrou na doutrina pelo amor ou por a dor? Olha, eu comecei pelo dor e estou no amor. E se eu comecei no amor, às vezes as falhas de Deus é tantas, que às vezes vem a dor para nos reajustar o caminho. E é isso justamente que Paulo quer dizer. Então façamos a nossa parte. Muita paz. Valeu, meu amigo Mário. Vou fazer uma oração inicial agora, pessoal, antes de iniciar a evangeloterapia com nossa irmã Cristina. Amigo e mestre Jesus, mestre amado, que nos ensina sempre o caminho da verdade, da vida. Agradecemos ao Pai por teu intermédio, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, pela oportunidade de estarmos aqui com a possibilidade de vivenciarmos as experiências necessárias para que nosso espírito possa sempre evoluir cada vez mais. Pedimos ao Pai a boa vontade para realizar tudo aquilo que é nossa obrigação neste planeta. Pedimos ao Pai que ilumine os nossos caminhos, que nós possamos ser pessoas comprometidas com um mundo melhor. E para que este mundo seja melhor, que nós tenhamos a clareza
que nós precisamos nos reformar e precisamos nos tornar pessoas melhores. Sabemos, Jesus, que o mundo só se tornará um mundo melhor do que o que é hoje, quando todas as pessoas, todos os espíritos que aqui vivem, entenderem a necessidade de crescer espiritualmente, de se livrar das suas imperfeições, da inveja, da raiva, do ódio que sentimos uns pelos outros, e que possamos então descobrir o verdadeiro valor do amor, da concórdia, da convivência justa e fraterna entre todos os homens da terra. Que assim seja e que nós possamos receber tudo aquilo que o nosso espírito mereça na noite de hoje. Nossa irmã Cristina está convidada agora para fazer sua preleção. Boa noite a todos. Abençoados sejam todos os corações que aqui se encontram no dia de hoje. O Evangelho, continuamos ainda no capítulo 5, né, que é um dos capítulos mais longos, Bem-aventurados aflitos, e hoje nós temos por tema Provas voluntárias, o verdadeiro silício. E aqui, quando a gente fala em silício, é um silício com C, né, que significa trabalho, significa, muitas vezes, já significou dor, né? Não é um silício com S, que significa que é lá de São Francisco, na Califórnia, uma região conhecida no mundo inteiro pelas altas tecnologias. Essa é silício com S. Então, aqui, provas voluntárias, o verdadeiro silício. E quem descreveu, né, passou essa mensagem para Kardec, se nomeou um anjo guardião. E um anjo guardião, em 1863, em Paris, o que a gente entende como anjo guardião é aquele que tem a tarefa, né, de nos assistir enquanto estamos aqui na Terra encarnados. Antes mesmo da criança se ligar ao útero da mãe, o espírito guardião já é determinado que vai acompanhar aquele ser por toda a vida. E muitas vezes, depois do desencarne, também. Então, é um espírito guardião que traz essa mensagem para nós. E nós sabemos que a tarefa dos espíritos guardiões, dos anjos da guarda, é uma tarefa muito difícil, porque eles têm que nos orientar, nos intuir o bom caminho, os bons pensamentos, as boas ações, mas muitas vezes ou na grande maioria das vezes, nós não chegamos a ouvir, nós não chegamos nem a perceber que o nosso anjo guardião está conosco, né? Então, é um trabalho que ele está ali nos acompanhando, que requer assim, muito carinho, muito amor, muita dedicação, muita renúncia, para estar acompanhando uma criatura durante toda a sua vida, e muitas vezes ela não toma nem conhecimento de que ele existe, de que ele está ali, e que muitas vezes está nas situações mais difíceis que você passa, ele está ali gritando no seu ouvido, não faça, pense melhor, intuindo um bom pensamento, uma boa ação, e a gente não percebe, não compreende. Então, que possamos ter essa ciência de que todos nós temos um anjo guardião a nos acompanhar durante toda a nossa vida, e que possamos lembrar em nossas preces, sempre fazer, rezar para o nosso anjo guardião, né, em agradecimento pelo cuidado, pelo amparo, pelas intuições que eles nos passam ao longo da nossa vida. É uma tarefa difícil para todos eles, e nós imaginemos, nós pais, nós que já somos pais, temos filhos,
Como é difícil você educar um filho que muitas vezes lhe ouve, lhe compreende, lhe escuta quando você está falando, e mesmo assim não faz, e mesmo assim não cumpre. Muitas vezes diz que está certo e quando dá as costas faz totalmente diferente. Então, veja como é a tarefa de uma pessoa ou de um ser que você não percebe, não sabe que ele existe, não conhece o nome, como é difícil ele conseguir lhe orientar. Mas, se você chamá-lo em prece, ele vai estar com você e naquele momento você pode conversar com seu anjo guardião e pedir as melhores intuições, os melhores pensamentos para seguir com a vida. Então, esse texto, ele fala das provas voluntárias, né? E o que seria essas provas voluntárias? É aquelas provas que exigem grande sacrifício nosso, né? Grandes esforços, essas provas. Mas, e quando ele fala de silício aqui, o verdadeiro silício, esse silício aqui refere-se a um cinto, um cordão, alguma cinta de metal ou de arame, alguma coisa do tipo, que as pessoas antigamente utilizavam, amarravam na cintura como uma forma de se punir, de se castigar. Ou muitas vezes uma tira de couro que tinha 4 pontas, onde eles colocavam pedaços de metal nessas pontas para chicotear as costas e se mortificar, né? Como uma forma de querer aliviar os seus pecados, perdoar os seus pecados através da mortificação, do sacrifício do corpo. Então, o silício aqui significa isso, essa mortificação e penitência. E as provas voluntárias são as provas mais difíceis. Mas pensando hoje com as dificuldades, quer dizer, cada tempo tem a sua dificuldade. Mas hoje nós temos grandes dificuldades a vencer na nossa vida, com relação a tudo, a trabalho, a amizade, a vizinhança, a familiares. A família essa que é mesmo complicada, né? Muitas vezes nós temos grandes problemas a resolver com os nossos familiares. Muitas vezes nós nos afinamos mais com um amigo, com um vizinho, com alguém do nosso trabalho, do que mesmo com um irmão, com um primo, com uma mãe, com um pai. Quantos de nós aqui tem sérias dificuldades de convivência com a mãe ou com o pai? A gente sempre escuta alguém falar sobre esse assunto. E essa dificuldade vem exatamente porque você precisa estar aqui com essa pessoa. Você precisa aprender a amar essa pessoa e ela também é você. E muitas vezes esse acordo, esse planejamento, já foi feito lá no alto. E aqui a gente vem para realizar. E muitas vezes achamos difíceis, não dá para mim, pula fora da história, vou morar sozinho, não quero conversa, não quero contato, não ligue para mim, não fale comigo, mas o assunto não vai ficar resolvido dessa forma. Você simplesmente está adiando o problema. E você vai ter a nova oportunidade de voltar com essa pessoa em um outro momento para que você realize realmente essa tarefa. E se na próxima ainda não conseguir, terá muitas outras oportunidades. Em cada uma, você vai tentando ajustar um pouquinho até estar totalmente refeito. Então, ele começa perguntando aqui, no texto, é permitido abrandar as vossas próprias provas? E a resposta é com outras perguntas, né? A resposta que o Espírito dá, que o anjo guardião dá, é com outras perguntas. Quando ele diz,
É permitido abrandar nossas próprias provas, aquilo que a gente veio para fazer, para realizar? A gente pode abrandar isso? Aí o Espírito responde: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? É permitido aquele que tem um espinho encravado no pé retirar o espinho? É permitido ainda aquele que está doente chamar o médico? Então, é permitido abrandar as nossas provas? Sim, é possível, desde que possamos seguir a lei de amor, justiça e caridade. Se todos nós conseguirmos seguir essa lei direitinho, ou algum de nós que deseja abrandar as suas provas, vai conseguir, sim. Existe uma máxima que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz: acima de tudo, porém, tende amor incondicional, porque o amor e uma boa ação pode cobrir uma multidão de pecados. Então, se a gente agir com bondade e amor, nós podemos muito bem abrandar as nossas provas. E quem aqui não já ouviu contar uma história de uma pessoa que veio com uma prova muito difícil, que deveria perder o braço inteiro, mas devido às suas obras, a forma como ele estava se comportando, ele perdeu somente a falangezinha do dedo mindinho. Então veja que não foi diante a falange do dedo mindinho, diante do braço inteiro, já abrandou bastante a sua prova. E o Espiritismo nos ensina que neste nosso planeta, né, as provas e as expiações são as consequências das nossas vidas, de tudo que nós já fizemos. Muitas vezes a gente se pergunta, mas eu não lembro o que foi que eu fiz na vida passada. Como é que eu posso ser acusado ou culpado de uma coisa que eu não me lembro? Mas aí é onde está a misericórdia de Deus. Porque se você lembrasse tudo o que você fez na vida passada, você conseguiria enfrentar o seu inimigo? Ou muitas vezes ter ele dentro de casa como um filho, como um irmão, como um pai, como uma mãe? Se você lembrasse de quem ele foi para você no passado, seria muito difícil. Por isso que Deus nos dá essa grande misericórdia, né, do esquecimento, para que a gente possa começar novamente e ter um resultado diferente. Sempre são coisas do nosso passado próximo, que pode ser da encarnação passada, ou de outras encarnações bem mais atrás. Porque, como já foi dito aqui também diversas vezes, as nossas dívidas são parceladas a longo prazo. Então, cada encarnação você vem para resolver um pedacinho, uma coisa pequena. Não toda a carga de uma vez, porque nós não teríamos condições de resolver. Então, diz o Evangelho aqui que quando um homem nasce numa situação penosa e difícil, é para obrigá-lo a encontrar os meios para vencer a dificuldade. Quer dizer, todas as vezes que uma dificuldade se apresenta, é testando a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Como é que eu vou agir diante desse problema? Se eu vou me desesperar, se eu vou culpar as pessoas, se eu vou culpar a Deus, como é que eu vou reagir diante disso? Então, as provas têm esse objetivo de estimular, né, exercitar a nossa inteligência e ver como é que você se comporta com paciência, com resignação, diante daquele problema, daquela situação. E como falar de paciência, né? Eu
que já fui o modelo da impaciência e durante anos eu sempre abria o Evangelho para ter uma palavra quando eu estava assim muito agoniada. E, por incrível que pareça, o texto era sempre a paciência. A paciência. E eu tantas vezes li esse texto que eu disse, não é possível. Meu livro, esse meu evangelho aqui só pode estar viciado, porque só abre nessa página, não tem outro evangelho para mim, mas eu precisava realmente ler aquele evangelho. E eu era tão impaciente que eu li, e o texto é bem pequeno, mas eu li o primeiro e o segundo parágrafo. Quando eu ia para o terceiro, eu já sei tudo que vai ter aí, por que eu estou lendo isso novamente. Mas eu não observava o último parágrafo que dizia. E lá diz, né, que as dores são como picadas de alfinetes que nos furam todos os dias. Mas que se a gente observar, as graças são maiores do que as dores. E quando eu li isso, para mim, assim, fez todo sentido. Porque nós temos a grande mania de nos prender àquilo que é ruim. Quando acontece alguma situação, você faz um cavalheiro de batalha com aquela situação. Fica logo impaciente, reclama, lamenta, o que eu estou fazendo, por que isso acontece comigo, eu procuro fazer as coisas certas e tudo dá errado. Então, a gente faz logo toda essa situação. Mas isso passa. Tudo passa, isso também passa. E a gente não percebe que vivemos muito mais um tempo de paz, um tempo de glória, um tempo de graça, de alegria, do que de tristeza. A tristeza, o problema, a situação vem, mas passa. E passa rápido. Mas com o nosso desespero, com a nossa impaciência, nós fazemos dele uma coisa muito maior do que na realidade é. Então, até porque, se o problema fosse tão constante e demorasse tanto, nós não conseguiríamos viver. Nós adoeceríamos muito rápido com tantas situações de sufocante, de sofrimento, de dor, de lamento, de agonia. Então, o Evangelho vem nos dizer, né, que as provas é para testar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa inteligência, para que a gente busque um jeito de sair daquela situação. E o mérito, né, consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Então, o Evangelho também diz para a gente que nem sempre, quando nós estamos empenhados em fazer um trabalho, em desenvolver um projeto, nós vamos ser vitoriosos, tudo vai dar certo, as coisas vão acontecer da forma como nós planejamos. Pode acontecer que não, mas não é preciso desespero, não é preciso lamentação. E muitas vezes quando a gente não é bem sucedido, não é por desleixo, não é por preguiça, não é porque fez de qualquer jeito, mas muitas vezes as coisas não acontecem naquele tempo, naquele momento, porque tudo na vida tem um quê? De ser. E muitas vezes a gente não tem a resposta nesse momento. Então, e ainda falando aqui, né, das pessoas que é para testar a nossa paciência, a nossa inteligência, nós vemos situações bem atuais nossas, né? Pessoas que vivem em lugar onde há escassez de água. Por exemplo, aqui no nosso interior nós temos bastante isso.
e a água é mais favorável em certos meses do ano, quando chove, e quando não chove tem bastante escassez. Então, o que é que as pessoas fazem? Que inteligência elas utilizam para que não possam passar por tantas dificuldades? Alguns tentam fazer pequenas represas próximo das suas casas, outros cavam pequenos açudes para represar a água, e outros ainda fazem cisternas para acumular o volume de água de chuva, para que possa abrandar a sua necessidade durante o tempo que não tiver água, né? Nós temos também um problema hoje no mundo, que é as energias, né? As energias elétricas não é suficiente para todas as pessoas, e as hidrelétricas já não dão conta do serviço, até porque, segundo a natureza, as chuvas caem incidentemente em um local durante um tempo imenso. Depois essas chuvas mudam de lugar e caem incidentemente em outros lugares. Mas as hidrelétricas que são construídas ali não saem dali, permanecem ali. Então, muitas vezes chove bastante em outros lugares, mas as águas não chegam naquele local. E nós temos esses grandes problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Mas a inteligência das pessoas, né, que vão estudando, buscando outros meios, tentando resolver, já chegou ao ponto de aproveitar o sol. Vamos fazer as baterias, né, de energia solar, aproveitando o sol, que nós temos bastante aqui no nosso país, principalmente aqui no Nordeste, né, o sol durante o ano inteiro. E também a energia dos ventos com a energia eólica. Então, temos também os recursos não renováveis, né, como os combustíveis fósseis, que é uma fonte esgotável e que, segundo pesquisas, nós teremos esses combustíveis que hoje queimam no motor dos nossos carros por mais 50 ou 60 anos. Depois disso, não haverá mais, as fontes estarão esgotadas. Mas aí, os homens já começaram a desenvolver novos projetos. Nós já temos os carros elétricos, né? Então, sempre a dificuldade vem para impulsionar a inteligência do homem, para que ele busque uma saída, motive ele a pesquisar, a buscar uma situação nova. Então, o texto também fala para nós não se desesperar se não for bem sucedido. Existe também outra questão aqui no texto, que ele diz, essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurado os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas ou sofrimento voluntário? A pergunta, né? E o Espírito responde, a isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo ou fanatismo. Então, nós vemos aqui que as nossas provas podem ser agravadas, as nossas provas, né, podem ser agravadas, e isso traz um benefício para nós quando essa prova é agravada em benefício do outro, e não quando é para nos beneficiar a nós mesmos. Por exemplo, nós tivemos, não lembro qual foi o ano, que eu sou péssima das datas, mas vocês vão lembrar que teve um acidente numa caverna lá na Tailândia, onde 12 crianças, mais
Mas o técnico, né, deles ficaram presos nas cavernas lá, num conjunto de cavernas lá. Então, essas crianças eram acostumadas a brincar, a ir nessa caverna, fazer esses passeios. Eles sempre faziam isso depois do jogo. E nesse dia, eles foram até a entrada da caverna, colocaram as bicicletas lá, entraram com o técnico e foram surpreendidos por uma tromba d'água e ficaram presos na caverna. E continuou as chuvas a invadir essa caverna de um jeito que eles não tiveram como retornar. E foi um assunto que comoveu o mundo inteiro. Por eles não terem recursos suficientes, a própria cidade não tinha recursos suficientes para tirar as crianças de lá, para salvar as crianças. E o mundo inteiro se comoveu. Pessoas, mergulhadores, especialistas de vários países foi direcionado para lá, se direcionou para tentar tirar essas crianças. E até que um mergulhador mesmo da Tailândia, um de 38 anos, numa das viagens que ele foi para levar o ar, né, levar os instrumentos com ar, ele na volta ficou sem oxigênio e desencarnou. Tentaram ainda, mas não conseguiram que ele voltasse. E era um caminho longo, era 4 quilômetros da entrada da caverna até onde as crianças estavam. E para trazer essas crianças de volta, era um mergulhador na frente, a criança no meio e outro mergulhador atrás. E demorava no percurso 4 horas para trazer essas crianças por baixo d'água. Vocês imaginem, nós acompanhamos isso pela televisão durante 2 ou 3 semanas. Então, veja aí que aí foi um sacrifício que eles fizeram, mas para salvar 12 crianças, 13 pessoas, né? E tiveram sucesso no seu trabalho, apesar de ter tido várias tentativas inicialmente, mas até para os mergulhadores mais experientes era uma coisa muito difícil a ser feita. Mas mesmo assim fizeram. Em determinados lugares ela era tão estreita a passagem que eles tinham que tirar o cilindro de ar das costas, passar o cilindro, passar novamente para depois colocar o cilindro. Mas assim saíram, foi bem sucedido a empreitada e eles conseguiram salvar todas as crianças. Assim também, como tem uma historinha, que são historinhas para crianças, mas que traz assim, grandes reflexões para a gente. Que tem nesse livro 52 lições inesquecíveis. De um técnico, né, eletricista, que de repente chega em casa e quando chega no seu apartamento, no seu bloco de apartamento, com seus filhos, vem da escola, está faltando energia. E não tem como chegar, todo mundo com medo, um escuro total, e para subir até o seu 6º andar de escadas no escuro, bem complicado. Mas ele, como técnico, orientou os seus filhos a não colocar as mãos pelas paredes, que a gente tem mania de quando está no escuro, vai logo tateando as paredes, ele não coloque as mãos na parede, porque você não sabe se tem algum fio descascado, alguma coisa aberta, e isso é muito perigoso. Então, diante da sua experiência como eletricista, como técnico nessa área, ele orientou as crianças que fossem botando a mochila no degrau seguinte, passava o pé, botava a mochila no degrau seguinte e ia botando o pé, avançando até chegar no 6º andar. Lá chegando, as crianças, graças a Deus, chegamos aqui. Ele fez, não, o trabalho dele não terminou. Encontrei as velas. Agora a gente vai descer e vai colocar velas em todo o hall de escadas para que as pessoas que lá embaixo estão possam se guiar até aqui, para não passar pelo transtorno que nós passamos. E assim ele fez. Quer dizer,
quando ele diz podemos agravar as nossas provas, a gente pode, quando a gente faz em benefício do outro, não como benefício próprio. Porque ver uma situação que a gente faz muitas vezes e que não tem nem noção de que está fazendo isso em benefício próprio, nós sabemos que muitas religiões ainda orientam essa prática, mas que quando a gente está estudando o Espiritismo, a gente percebe, começa a entender, que eu também já passei por isso, também já fiz isso, e hoje entendo de uma outra forma. Quando a gente faz aquelas promessas de andar não sei quantos quilômetros com uma pedra na cabeça, porque prometeu aquela situação, ou subir uma escadaria imensa de joelhos, porque prometeu subir aquela escadaria de joelhos, para o seu benefício, para uma coisa que você quer negociar com Deus. Se Deus me der isso, eu faço isso. E você, muitas vezes, faz esse tipo de situação sem nem se dar conta do que está fazendo. Ou, muitas vezes, fazer greve de fome porque terminou com o namorado, ou fazer caminhadas exaustivas que ele deixa extremamente cansado, subir montanhas geladas arriscando a vida, como a gente já ouviu palestrantes aqui dizer, que nessas montanhas geladas, muitas vezes, os que sobem encontram outros que já estão lá, sepultados no gelo, que morreram por lá e nunca foram resgatados. Então, com isso, nós estamos arriscando a nossa vida, desgastando o nosso corpo por nenhum motivo, inutilmente. E Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, porque ele é a embalagem do Espírito. Para que a gente possa cumprir a nossa tarefa aqui, até o finalzinho, é necessário que a gente cuide do nosso corpo. Alimente, ele nos dá as formas de alimentarmos, né, para que a gente se mantenha saudável, apesar de que alguns exageram, né, aí é outra situação. E também de nos fortificar, mas também tem aqueles que vão para a academia, né, e até tem fraturas, porque exageram também nos pesos. Então a gente percebe que tudo isso, se você mantém uma disciplina, uma regra, uma organização, as coisas tudo fluem corretamente. Mas quando a gente sai fora da linha, quer dizer, exagera em alguma coisa ou deixa de fazer, é aí onde acontecem as faltas. Então, também ele nos orienta com relação a isso. E, seguindo aqui com o nosso texto, é preciso que a gente saiba diferenciar e orientar. E ele também nos diz: contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não queira aumentar o que às vezes já é pesado demais para você. Muitas vezes a gente tem essa vontade, né, de aumentar as nossas provas. Não, eu quero fazer tudo nessa encarnação, porque na outra eu já quero ser anjo. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma e que é muito difícil. Quando a gente assiste aqui os filmes, né, espíritas, que a colônia, nosso lar, é muito conhecida por conta dos filmes, nós vemos aquelas pessoas todas de branco, aqueles ambientes maravilhosos, aquelas músicas, aquelas palestras, e a gente tem aquele sonho de conseguir chegar lá, de ser um daqueles, né? A gente tem essa vontade. Mas a gente ainda está preso nos nossos grandes defeitos, nas nossas grandes falhas, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa impaciência, na nossa inveja, que muitas vezes. Então, para que a gente alcance esse mundo, é necessário esse esforço da nossa parte de superar tudo isso. Mesmo sendo difícil, mas não é impossível. Segundo diz o Livro dos Espíritos, o que nos falta é vontade. Se a gente tiver vontade, a gente consegue. E
E como diz também, existe uma máxima que diz: Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Então, se nós estamos aqui vivendo esta vida, neste momento, com estes problemas, nesta família, é porque Deus sabe que nós conseguiremos dar conta, que nós podemos dar conta disso. O que nos falta é a vontade, né, de fazer. Aí ele fala também uma coisa bem diferente, é quando você faz, você suporta o sofrimento para o alívio do próximo. E ele dá algumas situações para nós. Por exemplo, suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar o outro é um sacrifício abençoado por Deus. Muitas vezes você sai, como a gente já viu em outras cidades, né? Porque na nossa cidade a gente não tem frio nunca. Mas em outras cidades que tem bastante frio, pessoas que saem no meio da noite distribuindo cobertores, casacos, para as pessoas que estão com frio, alimento quente, né? Uma sopinha quente, alguma coisa, um café para que possa. Então, muitas vezes, sair do nosso conforto da nossa casa, no meio de uma noite fria, para agasalhar aquele que está na rua, esse é um sacrifício que é agradável a Deus. Quando deixamos nossas casas, nossas camas confortáveis para levar o alimento aos necessitados, aqui na nossa cidade a gente também já consegue fazer isso, né? Tem muitas equipes que saem no meio da noite com sopa, com cuscuz, com pão, para as pessoas que são moradoras, que estão na rua, né? Em estado de rua. Então, que é também uma situação muito desagradável, que se a gente pensar no calor que está fazendo atualmente e você não ter um chuveiro para tomar um banho, uma roupa limpa para trocar, um banheiro que você possa frequentar e também um lugar sossegado onde você possa dormir depois de um dia exaustivo de calor, porque nem precisa trabalhar, o calor já lhe deixa cansado o dia todo. Então, é muito difícil estar na rua, viver na rua o tempo todo. Aqui também, ele diz, quando colocamos nossas mãos para limpar e cuidar dos ferimentos dos outros. Quantas pessoas, e essas eu admiro assim muito, essas pessoas que se propõem a cuidar, a limpar dos outros, porque eu tenho um organismo assim, muito fraco. Até meus filhos, quando se acidentavam, era eles caindo de um lado e eu caindo do outro, no maior desespero para levar no médico. Era bem complicado, mas Deus sabe o que é que faz. Também quando nos privamos do sono para fazer companhia a um doente ou alguém que está triste, angustiado, sofrendo por algum motivo. Então, isso também é um sacrifício que é agradável a Deus. Todas as vezes que usamos nossa saúde na prática das boas obras, esse é um cilício de bênçãos, porque as delícias do mundo não secaram o vosso coração. Quer dizer, tudo que o mundo apresenta não deixou você indiferente à situação. Você se compraz com a dor do outro. Então, se faz nesse momento de anjo consolador. Então, é muito interessante quando a gente reflete sobre isso. E aqui no livro, continua dizendo para nós, já no finalzinho, né, do texto. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Então, vós que vos retirais para evitar as seduções e viver no isolamento. Quantos de nós, e até eu também, no passado, né, acreditava e achava maravilhoso quando
eu ia no convento das Clarissas, que pessoas que vivem totalmente afastadas da família, né? Reclusas. Nunca falam com a família, entra no convento jovenzinha, 13 anos, e desencarna no convento. Nunca mais tem contato com ninguém, vive só em prece e orações. Então, quando estão doentes, aí é permitido que um parente vá, que veja e tudo, mas vive totalmente reclusa. E eu acreditava que isso era de grande valia. Nossa, ela sacrificou a vida inteira para ficar ali em oração pela humanidade, pelas pessoas. Mas aí a gente descobre aqui no Espiritismo que isso é uma vida inútil, porque Deus nos criou para viver na batalha, no combate, aqui em sociedade, convivendo uns com os outros. Porque se eu me retiro, qual é o problema que eu vou enfrentar? Qual é a situação? Onde é que eu vou ter aprendizado nessa vivência? Se está sempre todo mundo na paz, rezando, cada um no seu lugar, nunca vai ter uma situação que eu preciso provar o meu perdão, a minha caridade, a minha resiliência. Então, quando ele diz aqui, qual é a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertar do combate? Se quereis um cilício, aplicai sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não a vossa carne. E quando ele diz aqui isso para nós, se quereis o cilício, aplicai a vossa alma e não ao vosso corpo, ele diz no texto, repreendei o vosso orgulho, a inveja, a tola vaidade, recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai no vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria, da calúnia, que é uma dor mais lacinante do que o corpo. Você já imaginou quando alguém diz uma coisa que você não fez, lhe calunia de alguma forma? Como isso dói, como isso magoa, como isso maltrata? E você ter que simplesmente calar, perdoar, é muito difícil ainda para o nosso tempo, para a nossa condição de espírito, mas é preciso começar a fazer esse sacrifício, esse treinamento. Busquemos ser rigorosos conosco mesmo, lembrando sempre do Mestre Jesus, sendo espírito puro, veio à terra conviver com irmãos imperfeitos e rebeldes. Naquela época, e hoje, se Jesus chegasse daquela mesma forma, quem sabe seria incompreendido do mesmo jeito. Então, ele foi humilhado, caluniado, desprezado, incompreendido, abandonado e sofreu o martírio de cruz, símbolo da morte infamante. Viveu pobremente, sem nada possuir, mas acolheu a todos, amou a todos, atendeu a todos que dele se aproximou, sem fazer nenhuma distinção. Eis o verdadeiro cilício, né? Cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a sua coragem e a sua submissão a Deus. E nesse exercício, a gente passa todos os dias ali por essa folhinha, que está lá no balcão, 20 exercícios para a reforma íntima. E às vezes a gente não lê e não olha. Mas eu vou falar somente alguns aqui, para que a gente possa exercitar, né, exercitar o nosso espírito de melhora. Ele diz aqui, executar alegremente as próprias obrigações. Executar alegremente. Tem dias que a gente levanta, né, com uma coragem, cheia de coragem para fazer as coisas. Silenciar diante da ofensa. Esquecer o favor prestado. Tem gente que faz um favor, mas espera um muito obrigado, espera que o outro se desmanche em agradecimento, porque senão ele não fica satisfeito.
exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer diante da agressividade, não condenar as opiniões que divergem da nossa, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, treinar a paciência constantemente, Cristina, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores, André Luiz, né, Alexandre? Ouvir as mágoas, mas também contas suas, desculpar sem se desculpar e não dizer mal de ninguém, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio e mais outras que são 20 pontos aqui. Se a gente conseguir fazer pelo menos uns poucos desses, nós já estaremos no caminho. Ainda não seremos anjos, mas já estaremos no caminho. Então, é essa a reflexão do Evangelho para essa noite sobre as provas voluntárias do verdadeiro silício. Valeu, minha irmã. Agradecendo aí a nossa irmã Cristina pelo o trabalho que realizou hoje à noite com todos nós, que a gente possa aprender com essas palavras e transformar tudo isso em atitudes na nossa vida, senão não valeu a pena a gente ter ouvido, né? Então só vale a pena a gente ouvir quando a coisa nos modifica e nos ajuda a viver e vivenciar nossas experiências na Terra. Eu vou pedir ao nosso irmão Mário para ele fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, nesse momento que nos encontramos aqui na Casa de Oração Chico Xavier, nós te rogamos, pedimos o teu amparo, o teu apoio para nossas dificuldades, para nossas problemáticas físicas, emocionais, espirituais. Que o Senhor possa nos amparar, nos dar apoio seguro para que possamos lutar contra nossas próprias imperfeições, para que possamos, Senhor, mediante a tua misericórdia, podemos seguir o nosso caminho, de acordo com o que ele seja, de acordo com as tuas bênçãos, e que possa todos nós, encarnados e desencarnados, introjetar o Evangelho que foi proferido por vós, e botarmos adiante todo esse edifício para se construir, para poder nos tornar melhores, e assim, Senhor, poder oferecer o melhor que temos aos nossos irmãos. Muita paz para todos, que todos possam, nessa noite de hoje, ficar em paz e chegar em seus lares com alegria e paz no coração. Assim seja. Obrigado, meu irmão. Aqueles que desejarem podem